Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse sexto episódio do nosso Clínica Legal. Eu sou Saul Scheid e hoje a gente vai estar falando aqui sobre um tema muito importante, que é responsabilidade civil para profissionais da saúde. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou estar conversando com ele, que é mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Como assim? Se a gente vai falar sobre responsabilidade civil, vocês vão entender daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Estamos aqui então de volta com ele, Dr. Mário Carlet. Mário, agora surgiu uma dúvida aqui. A gente vai falar sobre responsabilidade civil para profissionais da saúde. Um tema jurídico. Um tema jurídico. Conta pra gente, tem muita gente curiosa aqui, como surgiu o direito na vida e na carreira do Dr. Mário Carlet. Boa tarde, Saul. Boa tarde, pessoal que está assistindo. É um prazer a gente estar no nosso sexto episódio da Clínica Legal. E, bom, o direito na minha vida ele entrou meio que por acaso. Eu já conversei isso em outras oportunidades. Eu sempre gostei da área e... Vou contar uma historinha. Num determinado momento da minha carreira, eu tinha feito doutorado, mestrado, uma época que eu fiquei um tempo sem lecionar, questão de um ano e pouco, não tinha mais interesse em vida acadêmica, mas eu nunca deixei de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre tenho que estudar alguma coisa, né? Ou línguas, ou algo, eu sempre gosto de estudar. E na época eu queria fazer uma segunda faculdade, né? Eu não queria fazer doutorado porque até o magistério naquela época, eu estava um pouco cansado disso, e aí eu queria fazer ciências sociais, né? Porque eu sempre gostei disso, de sociologia, de relações humanas e tal. E na época, muito, muito por acaso, eu tinha um amigo, um parceiro que jogava tênis comigo, advogado, e a gente conversava muito na sexta-feira de manhã, e eu comecei a falar sobre a minha ideia de ciências sociais, e ele disse, não, então por que tu não faz direito? Né? Eu não vou fazer direito com... Eu tinha 36 anos na época, acho que. Não, mas o curso é Ciências Jurídicas e Sociais, né? Então, quem sabe tu acrescenta um pouco mais. Sempre gostei da área, aquilo me achei interessante e resolvi entrar na faculdade. Comecei devagar, até achei que não ia terminar e tal. Quando eu vi, eu estava me formando, né? Me formei rapidamente, né? Até num tempo bem, trabalhando sempre junto, né? Me formei rapidamente, aí veio a prova da ordem, eu fiz a prova, porque se não fizesse ali não ia fazer nunca mais, passei direto na prova da ordem, sempre na parte de direito civil, que é o que eu sempre gostei, né? E sempre olhando para a responsabilidade civil, né? No meio médico, odontológico, no meio da saúde, que é o que eu sempre gostei, né? Fiz o meu trabalho de conclusão, o meu TCC sempre foi em cima disso também, foi também em cima disso aí, de prazos prescricionais, né, em relação às demandas, sempre na área civil, em relação a profissionais da saúde, a demandas judiciais voltadas para a saúde. Fiz a prova da ordem, quando eu vi estava formado com o número de OAB e tudo, isso já faz 20 e poucos anos, né? Em seguida, fiz especialização em Direito Civil e Processo Civil, também meu trabalho de conclusão voltado para essa área, sempre para essa área. Coincidentemente, nessa época, isso é final dos anos 90, início dos anos 2000, existia uma caça às bruxas, literalmente assim, né? Quer dizer, aumentou muito as demandas judiciais em cima de cirurgiões, de médicos, dentistas, clínicas, né? E alguns colegas foram demandados nessa época, alguns colegas conhecidos, e eu fui procurado para ajudar a fazer as contestações, e eu percebi que era muito difícil a gente para um operador do direito, né, que não conhece a outra área, né, saber como funciona um hospital, como funciona uma relação entre cirurgiões e anestesistas, cirurgiões e pessoal auxiliar, quer dizer, dia a dia de hospital, dia a dia de consultório. Exato, né? Aquilo que fica, aquela sintonia fina, aquilo que faz parte do dia a dia de qualquer profissão, né? E aí eu vi que existia uma necessidade muito maior de alguém que transitasse nessas duas áreas, né? Então, a minha ideia original, que era realmente trabalhar com isso, eu vi que estava consagrada aí, então. E daí em diante,
Ficou um pouco latente, que depois eu acabei voltando para a academia, acabei voltando a lecionar, fiz doutorado em cirurgia. Mas eu sempre aí passei a lecionar também essa área, né? Então eu leciono já essa parte de ética profissional, de ética de de odontologia legal, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu nunca me dissociei de pesquisar essa área, esse tipo de serviço associado ao que eu faço mesmo. Eu sou cirurgião em tempo integral, tu sabes disso. Né? Mas eu sempre voltado para essa área e sempre lecionei, além de lecionar cirurgia, anatomia e tal, sempre lecionei também a área de responsabilidade civil voltada para a área da saúde. E por que é importante, né? E a gente fala aqui não só pela formação do direito, mas que todo profissional, né, precisa compreender a questão da responsabilidade civil. Por que é mais importante ainda na área da saúde? Quando a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com pessoas e especialmente pessoas com problemas, né? Com problemas de saúde, com dor, né? E todas as áreas que nós militamos, né? Especialmente os cirurgiões bucomaxilofaciais, os cirurgiões plásticos, hoje em dia uma demanda por estética muito grande, né? Sim. Quer dizer, com as redes sociais a coisa está ainda ganhou uma proporção ainda gigantesca, né? Está todo mundo muito exposto. Exatamente. Então existe uma demanda muito grande por resultados, né? Resultados estéticos, e as pessoas não têm muita paciência para esperar muitas coisas, né? Então, por exemplo, uma cirurgia cosmética, uma cirurgia embelezadora, às vezes ela vai dar um resultado que a pessoa espera daqui a 5, 6, 7 meses, né? Não é de imediato isso. E as pessoas não têm mais paciência para esperar resultados, né? Então, essa demanda por estética, essa demanda por resultados de imediatistas, ela vem muito junto com as redes sociais, né? Sim. Então, hoje em dia, se a gente não souber como trabalhar de forma segura, se o profissional da saúde não souber trabalhar de forma segura, não souber gravitar dentro desse meio, sabendo que ele pode ser demandado ali adiante, às vezes por resultados por atingir o resultado que o paciente esperava e não aquilo que era possível de oferecer naquele momento. Quer dizer, às vezes a expectativa ela é completamente não realística. Então, se não souber gravitar nesse meio, ele vai ter um grande problema. Então, é importante que os profissionais de saúde saibam como trabalhar de uma forma segura, evitando demandas judiciais ali adiante, dores de cabeça desnecessárias. E também o excesso muito grande de faculdades, né, que estão jogando no mercado, né, profissionais a cada semestre, milhares de profissionais. Existem alguns dados que são assim chocantes, por exemplo, das faculdades de medicina, né? Alguns dados que são chocantes, assim, a questão de 30 anos, de mais de 1 milhão de médicos no Brasil. Isso é uma coisa completamente irracional, né? E com isso, com essa briga por mercado de trabalho, né? Uma briga às vezes completamente ferrenha e sem muitas regras, sem regras definidas, vai acarretar exatamente isso, né? Uma quantidade grande de demandas judiciais e que o profissional tem que saber como se proteger disso e, se porventura ele tiver uma dor de cabeça dessa, saber que aquela dor de cabeça tem solução, tem como minimizar esses danos ou até evitar possíveis perdas de patrimônio ou coisas por aí. Eu acho que o principal também é se precaver. Esse é o né? principal, profilaxia. A gente tem muita coisa aqui, muito assunto, mas a gente vai voltar nisso depois. A profilaxia do problema Exato. é o mais importante. Exatamente. E explica um pouquinho para nós, né, o que é a responsabilidade civil e a importância na questão do ordenamento jurídico, porque é um tema que ele é, de certa forma, ele é simples, mas ele é ele é confuso, ele gera dúvidas, né? Então explica para quem está nos assistindo de uma forma bem didática, bem simples na área da saúde, né? A responsabilidade civil é a obrigação. Isso está escrito no Código Civil brasileiro, né? Consagrado no artigo 186 do Código Civil, junto com o 187, né? É a obrigação que uma pessoa tem de reparar um dano que causou a outra pessoa. Isso é a responsabilidade civil. Quer dizer, aquele que causa um dano a outra pessoa, ele comete, entre aspas, um ato ilícito, né? E isso tem que ser reparado. Então, a teoria da responsabilidade civil, ela determina em que condições uma pessoa está obrigada a reparar um dano sofrido por outra,
e que medida ele está obrigado a reparar esse dano. Isso durante muitos anos, isso vem lá do direito romano, né? A chamada lei Lex Aquilia, lei aquiliana, né? que começou muito antes disso, né? O olho por olho, dente por dente, né? Se eu causasse, por exemplo, a morte de alguém, lá no direito romano, no Império Romano, uma morte de um filho de alguém. Uma vida por uma vida. Essa pessoa tinha o direito de matar o meu filho, né? Então, durante muito tempo, essa lei, essa Lex Aquilia e a lei de Talião, isso todo esse ordenamento jurídico mais primitivo, né? Ele chegou num ponto que o Estado não tinha mais como regular isso, né? Quer dizer, era o próprio particular que tinha esse direito de procurar a reparação, né? E o Estado não ganhava nada com isso, primeira coisa, e segundo, não tinha como controlar esse tipo de situação, né? E tem situações que chegou num ponto que alguns danos eram completamente irreparáveis, né? Por exemplo, eu não consigo devolver o filho de alguém, não consigo devolver a vida de alguém, não consigo devolver o cavalo, por exemplo, premiado de alguém, eu não consigo devolver aquele mesmo bem que foi perdido. Então, a indenização tinha que ter uma forma de que pudesse compensar a perda da vítima e servir também pedagogicamente de alguma forma penal, de penalizar o ofensor, né? E aí, então, passou a ser pecuniária, dinheiro, né? Então, as indenizações, via de regra, são pecuniárias. Quer dizer, existe uma reparação em dinheiro que visa dar uma compensação até dentro do possível para a pessoa que sofreu o dano e servir como pedagogicamente evitar que a pessoa pense melhor, né, numa próxima situação parecida com isso. E esse dano causado, né, ele pode ser contra a integridade física de uma pessoa, né, ou até contra a honra dela, né, contra os bens dessa pessoa, e até contra a honra, né, e até contra todos esses em conjunto, que acontece muito. Nós vamos falar mais para frente sobre dano, que acontece muito isso. Então, ela é consagrada nos artigos 186 e 187 do nosso Código Civil brasileiro. Legal, vamos lá, vamos seguir. Tem muita coisa aqui. E aí tem uma questão, né, que é fundamental, que é a questão da diferenciação da conduta comissiva e omissiva. É porque o código, isso é interessante também. É que a gente entenda essa relação. O Código Civil brasileiro, no seu artigo 186, eu vou permitir ler o artigo aqui, né? Ele diz que aquele que, por ação ou omissão, essa é a tua pergunta. Voluntária, isso é muito importante. Voluntária quer dizer que eu tenho que ter tido vontade de praticar aquele ato. Voluntário quer dizer vontade. Negligência ou imprudência. Né? Ele não fala aqui em imperícia, a gente vai falar um pouco depois disso também. Né? Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, quer dizer, eu posso agredir apenas, entre aspas, a tua honra e não a tua integridade física, cometeu um ato ilícito. Ponto. Isso é dito no artigo 180, ele não fala em reparação de dano. Isso é depois, lá no 927, que é um outro artigo, que aí vai, juntamente com esse, vai dizer que quem cometeu o ato ilícito tem o dever de indenizar pecuniariamente. Mas quando ele fala por ação ou omissão, é que essa conduta que tem que ser voluntária, isso é muito importante. Por que não? Porque é importante? Porque se eu tiver com uma arma na cabeça e eu tiver coagido a praticar um ato, eu não estou cometendo nenhum ato ilícito. Eu tenho que ter pensado e agido voluntariamente. E ela pode ser tanto omissiva, uma ação positiva, eu vou lá e te dou um soco, por exemplo, ou comissiva, ou negativa, quer dizer, eu deveria agir e não agir. Tem alguns exemplos clássicos na literatura por exemplo, se tu está sentado, por exemplo, na piscina do teu condomínio, lá tomando sol, um dia de tarde, que tu resolveu não trabalhar, por exemplo, e tem uma criança tomando banho lá e cai na água, por exemplo, e tu vê que existe um risco grande de se afogar, por exemplo, mas tu olha e pensa, alguém vai tirar dali, não precisa ser eu sair daqui da minha cervejinha e tal. Tu deveria ter agido e não agiu. Quer dizer, é uma atitude
negativo. Sim. Então eu posso ser punido por agir de forma indevida ou não agir se eu deveria ter agido. Essa é a tua pergunta, a tua dúvida. Não, e é interessante de falar sobre isso, né? Porque é o que sempre se fala, né? Muitas vezes, o fazer ou não fazer Exato. pode ser que tenha Exatamente. o mesmo resultado. Às vezes tu deveria ter salvado, deveria ter parado para atender o acidente. Isso é uma atitude que é omissiva. E na questão da saúde, mais ainda, porque os profissionais estão lá para fazer isso. Exatamente. Né? Eles estão para preservar a vida, para agir. Isso aí caracteriza muito a negligência. Né? Eu enxergo alguma coisa, percebo e não faço nada não alerto o paciente de um outro problema. Não é minha área, por exemplo. Sim. Não estou aqui para isso. Eu olho uma tomografia, vejo um outro problema, mas eu fui procurado para isso e não para aquilo ali. Não alerto o paciente, só tem que procurar um outro profissional. Quer dizer, é uma atitude que é completamente omissiva. Sim. Isso também caracteriza negligência, que nós vamos falar um pouquinho depois dos pressupostos. E aí, vamos lá. A gente tem alguns tipos, né, de danos quando a gente fala, porque a gente vai falar muito sobre esse termo, dano. Né? A gente tem material, extrapatrimonial, estético. Como se caracterizam cada um deles e por que é importante esse profissional de saúde saber? O dano ele é um dos pressupostos. Né? Nós temos para que exista a caracterização da responsabilidade civil, quer dizer, naquele caso, naquela situação específica, está caracterizada a responsabilidade civil. Eu tenho que ter 3 pressupostos. Quer dizer, basta que um deles não se concretize, já não tenho uma situação com o dever de indenizar, por exemplo. Eu tenho que ter, então, a conduta que tu falaste agora, que pode ser comissiva ou omissiva, voluntária. Né? Eu tenho que ter um dano, quer dizer, eu posso fazer a maior bobagem do mundo, mas se não causei dano a ninguém... É o clássico, poderia ter Exato, causado. mas se não há dano, não há dever de indenizar. Isso é uma coisa muito interessante. Não há dano para reparar o quê? Então, eu tenho que ter a conduta, eu tenho que ter o dano e eu tenho que ter um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eu pratiquei efetivamente provocou esse dano. E aí sim vem na tua pergunta. Mas o que é o dano? O dano pode ser uma integridade física de uma pessoa, os bens materiais e os bens, inclusive, não materiais, extrapatrimoniais, honra, moral, um bom nome comercial dessa pessoa. Então, o dano ele pode ser patrimonial, que é aquele pecuniário, que é mais fácil, ele é tangível, ele é fácil de ser calculado. Né? E aí nós temos aí também o dano material, nós temos o dano emergente, aquilo que eu gastei para reparar o que foi causado. Por exemplo, bateu no meu carro, por exemplo. Eu consigo somar isso e provar que eu gastei lá 30 mil reais, por exemplo, para consertar meu carro. Tá? Eu consigo provar isso, tem que ser provado. Né? Mas eu tive lesões, eu fraturei uma perna, eu tive que fazer cirurgia, eu tive gasto com anestesista, com ortopedista, com fisioterapia. Eu consigo somar tudo isso, tem que ser provado, obviamente, somar tudo isso e isso é o meu dano patrimonial, meu dano emergente. Sim. Dentro do dano emergente, nós temos também os chamados lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Aquilo que eu gastei, além do que eu gastei, aquilo que eu deixei de ganhar. Por exemplo, eu fiquei sem trabalhar 45 dias, por exemplo, né, pelo meu acidente. Então, eu deixei de ganhar tanto. Então, dentro de um critério de razoabilidade, eu não posso inventar que eu ganhava lá 80 mil por mês, se eu ganhava 8 mil por mês. Né? Então, dentro do critério de razoabilidade, o juiz pode me dar uma punição também para o ofensor sobre lucros cessantes. E tem também a perda de uma chance, que a gente chama, que é uma construção jurisprudencial, não está em código nenhum. Né? Tu ia fazer, por exemplo, um concurso público, né? Estava muito bem preparado, tem que provar isso também. Sim. E tu não pode fazer, que ia te dar, por exemplo, um futuro muito melhor e tal. Isso também é perda de uma chance que, dentro da responsabilidade civil médica, né, odontológica, é o que a gente está falando aqui, ela se coloca muito bem em erros de diagnóstico. Por exemplo, nós temos pacientes que durante anos e anos e anos tratam de certa patologia, né, de uma forma com o diagnóstico completamente errado. Isso acontece muito, por exemplo, em câncer, em carcinomas, né,
que às vezes o paciente trata lá com uma pomadinha, lá, um carcinoma de língua, por exemplo, né? E passa anos dizendo que é diagnóstico errado, até que um outro profissional faz uma biópsia, descobre a lesão, né? Quer dizer, nada garante que aqueles 3 anos que ele tratou de forma errada, que ele fosse ter uma sobrevida maior, mas ele ao menos perdeu a chance Sim. de ter cura ou a sobrevida. Então, se coloca muito bem isso no direito, quando a gente falar sobre a parte médica. E os danos podem ser, além de emergentes, além de danos patrimoniais, extrapatrimoniais, né? Que aí é o dano moral, chamado dano moral, né? Que tem a ver com sofrimentos da pessoa, psíquico, né? Dor, sofrimento, muitas vezes humilhação pública, né? Aquele que é mais difícil de ser calculado porque ele é intangível, né? Não tem como calcular isso, né? Isso vai de acordo com a cabeça do juiz, né? Com o entendimento do juiz, né? Muitas vezes, às vezes com certos exageros também, né? Durante muito tempo existia a chamada indústria do dano moral, né? Porque como ele não é tangível, né? Então se pediam valores estratosféricos e às vezes eram concedidos, né? Depois os tribunais acabavam baixando esses valores, né, numa segunda instância. E durante muito tempo o dano moral também ele abarcou o chamado dano estético, né? Muitos profissionais tinham como dano estético uma forma de dano moral, né? Um tipo, e hoje ele é colocado de forma completamente isolada, separada, como mais um tipo de dano, né? Tanto que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, editou uma súmula 387, há uns anos atrás, que disse que são coisas diferentes, tanto que ele permitiu que os advogados possam cumular, possam pedir somado dano estético com dano moral. Quer dizer, se pode somar e que não quer dizer que não é a mesma coisa. Sim. Mas são os danos, eles são divididos em patrimoniais, aqueles que são pecuniários, e aqueles que são extrapatrimoniais, que também vai chegar em dinheiro, né? A indenização sempre vai ser pecuniária, né? Só que esse não tem como eu dizer, a minha honra vale tanto, o meu sofrimento vale tanto, né? A cicatriz que eu tenho ali tal, ela vale isso, né? De acordo, a cicatriz no rosto de um cara, por exemplo, que nem eu, que trabalha com público, é uma coisa. Se é uma modelo fotográfica, ela tem outro valor, né? E hoje, na era das redes sociais, né? E a gente vê, né, o aumento absurdo da questão de procedimentos estéticos, principalmente faciais, é porque tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo se filmando. Né? Então, utilize, querendo ou não, né, uma forma de trabalho, ganhar dinheiro, aí vai lá, faz um procedimento, né, que não se sabe se por negligência ou pelo que, gerou um prejuízo para ela. Né? Então, na questão do dano extrapatrimonial, ela, né, pode dizer lá, não, mas eu vivia das minhas redes sociais, eu era uma influenciadora e o meu resultado agora eu perdi patrocinadores, né, eu comecei a vender menos pelas redes sociais. É muito difícil chegar... Uma lesão, não precisa nem nisso aí, Saul, não precisa nem entrar na parte estética. Por exemplo, uma lesão, por exemplo, do meu tornozelo, que vai me fazer usar uma bengala para o resto da vida, por exemplo. Isso vai inviabilizar muito pouco no meu trabalho. Agora, se eu sou o Neymar, por exemplo. Exato, eu ia citar isso aí. Então, são coisas completamente distintas, né? Então, para mim, vai impactar o que no meu trabalho? Tá, eu não vou gostar muito de andar com aquela bengala, mas e se eu sou um jogador de futebol famoso, que vive disso? Né? Então, o dano que não é, o dano extrapatrimonial, ele é muito complicado, né? Porque ele mexe com toda essa parte social das pessoas. E o dano estético também é muito complicado, né? Porque até uns anos atrás ele tinha alguns conceitos jurisprudenciais e doutrinários muito diferentes do que ele tem hoje, né? Era necessário que houvesse um dano que fosse muito visível. Aquilo que causa, os livros diziam, causa repulsa, que tu olha uma cicatriz, que tu olha uma coisa que chama muito a atenção, que não tem como ninguém olhar para aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, uma cicatriz grande, por exemplo, nas costas de uma pessoa que durante o ano inteiro passa usando camisa, que vai ficar talvez 10 dias na praia, tinha um tipo de situação, né? Porque não era visível muitas vezes. Hoje em dia não tem mais isso, né? Basta que a pessoa ela se sinta diminuída na frente do espelho. Quer dizer, os conceitos hoje são muito mais definidos e são muito mais difíceis para o profissional que causa isso, né? Ou para a pessoa que causa isso. Exato.
Vamos lá, vamos evoluir. A gente fala também sobre dois tipos, né? Diferença na questão da responsabilidade. A objetiva e a subjetiva. Diferencia para a gente as duas. O nosso Código Civil brasileiro, e seguindo os códigos civis da maior parte dos países, da civil law, né, que segue o direito romano, né, ele consagrou a responsabilidade subjetiva, né, como regra geral. Né. A objetiva está colocada em algumas leis esparsas, leis definidas, no Código do Consumidor, também ele é muito objetivo. Né. A diferença básica é que, como a gente falava antes dos pressupostos da responsabilidade civil, que são 3, né, que eu falei antes, né, a conduta voluntária, o dano e o nexo de causalidade. Né? Eu sempre brinco para alunos, quando eu vou dar essa aula para alunos de graduação, né, que é que nem assistir os Três Mosqueteiros. Todo mundo já viu um filme dos Três Mosqueteiros, né? Que na realidade são 4 mosqueteiros, né? Que eu tenho o Athos, o Porthos, o Aramis e o D'Artagnan, né? No nosso caso também, nós temos 3 pressupostos, né? Dano, nexo e conduta, mas nós temos mais um quando a gente fala em responsabilidade civil subjetiva, que é o código, que é a prova da culpa do profissional, do agente, causador do dano. Quer dizer, eu posso ter uma situação em que está configurado conduta, configurado dano e nexo, mas a pessoa não agiu com culpa. E aqui, culpa, para quem está assistindo, né, não é aquela culpa, quem é que deixou o portão aberto? Não é culpa em direito civil. A gente chama de culpa estrito sensu, em direito civil. Ela tem 3 tipos de culpa: negligência, imprudência ou imperícia. Negligência e imprudência estão caracterizados no artigo 186 do Código, escritos, inclusive. A imperícia é uma construção jurisprudencial. Então, se eu, profissional, tenho uma conduta e que causa um dano a outra pessoa, existe a minha conduta, é fácil provar a minha conduta, foi no meu consultório e não no teu, Saul. Então está provada a conduta, existe um dano, sim, existe um nexo, quer dizer, o meu agir efetivamente causou o dano, sim. Mas eu não agi nem com imperícia, nem com imprudência e nem com negligência. Eu consigo provar. Se a parte não prova isso, eu não tenho o dever de indenizar. Isso é interessante. Isso que é o mais interessante. E isso é a responsabilidade subjetiva. Quer dizer, ela exige que, além de que se comprove os 3 requisitos, se comprove também a existência da culpa do agente. Sim. A objetiva não precisa disso. Basta que se comprove o dano, o nexo e a conduta. Quer dizer, não interessa se a pessoa agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Isso acontece no Código do Consumidor, na maior parte das vezes, tanto que quando se fala em Código do Consumidor, a gente vai deixar como exceção os profissionais da saúde, o resto é objetiva. Né? E naquelas atividades que a gente chama de risco da atividade. Eu e tu temos, por exemplo, uma empresa de ônibus. Fizemos transporte de pessoas aí para Livramento, fazer compras, por exemplo. A pessoa compra a passagem, né? Quer dizer, ela vai viajar com... Nós temos a obrigação de levar essa pessoa incólume, né, ilesa até o destino final. Né? Se aconteceu qualquer tipo de alguma coisa no caminho disso, não adianta a gente dizer que nós não agimos com negligência, imprudência, com culpa. É uma atividade que a gente chama de risco da atividade. Eu compro a passagem para Miami com a minha mulher, por exemplo, e a minha mala vai parar em Porto Rico. Quer dizer, eu comprei a passagem para eu e minha mulher chegarmos junto com a nossa mala. Né? Então eu vou passar lá uma semana sem roupa, sem tudo que eu... Né? Eu tenho um baita de um dano, né, comprovado. Né? Eu tenho a conduta, eu comprei a passagem, né? Eu embarquei, fiz o check-in. Né? Então existe nexo de causalidade, eu não dormi aqui, acordei em Miami. Né? Eu fui levado e a minha mala se desviou. Quer dizer, não adianta essa empresa culpar, por exemplo, o aeroporto, terceirizar a culpa. Não tem como. Depois, se eles vão reverter essa ação contra o funcionário, aí é outra história. Mas para a gente que procura o direito, basta comprovar dano, nexo e conduta. Essa é a objetiva. A subjetiva, que é a regra geral, nós temos que comprovar isso e mais... também que exista um tipo, e basta um tipo da culpa, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia.
Faz parte do risco da profissão. Isso. E como se distingue a questão da responsabilidade, que se fala também, né, de contratual e extracontratual? Essa é uma excelente pergunta, né? Quando se fala em profissionais da saúde, por exemplo, a responsabilidade que nós trabalhamos, né? Nós que somos prestadores de serviço, né? E nós somos isso hoje, né? Ela é basicamente contratual, né? Por quê? Quando a gente fala em contratual, isso também é outra coisa interessante quando a gente fala para aluno isso, né? Quando a gente fala para aluno, quando a gente fala em contrato, né? Para a pessoa que é leiga no assunto, para ele, contrato para ele é um papel escrito lá no tabelionato, com 2 testemunhas, com reconhecimento de firma. Um monte de letrinhas. Exato, pode, exato, com várias cláusulas, exatamente, entre linhas. Isso também é um contrato, né? Mas isso é a formalidade do contrato. Um contrato é um acordo de vontades, eu e tu, por exemplo. Quer dizer, eu quero comprar o teu celular, tu vai me dizer, pá, mas esse celular aqui, quanto tu quer pelo teu celular? Eu quero R$500 pelo celular. Te pago R$500. Nós temos um contrato aqui, nós não vamos pegar, nós vamos até o tabelionato, nós podemos fazer isso? Podemos. Nós vamos gastar mais que o valor do celular. Mas eu vou te dar o dinheiro, quer dizer, nós temos um contrato, assim, nós temos um acordo de vontade entre nós dois, né? Onde ambos são credores e ambos são devedores. Eu sou devedor dos R$500 que tu estipulou e sou credor do celular. Eu te dei o dinheiro, tu me dá o celular. Sim. E tu é credor do meu dinheiro e devedor do celular. Isso é um acordo de vontades. Se um de nós não cumprir, gera o inadimplemento contratual, que aí pode ser reparado, né? Isso é um contrato. É o que tu tem com a fornecedora de água da tua casa, de luz. Tu vai comprar uma água mineral, por exemplo, tu tem um contrato, né? É um acordo de vontades. A gente então, aqui está num contrato. Nós estamos num contrato, exatamente isso, né? Ambos são credores, quer dizer, gera obrigações para ambos os lados. Isso é um contrato. Sim. Agora, tem situações que os alunos confundem, né? Onde a lei exige formalidade. Eu posso comprar o teu celular assim, mas não a tua casa, não o teu carro. Porque daí exige realmente uma formalidade escrita, né? Mas o contrato continua sendo um acordo de vontades. A relação que as pessoas que procuram o consultório do Mário ou do Saul, elas vão no consultório do Saul porque ela quer ir no consultório do Saul. Ela vai fazer um contrato, ela vai procurar o Saul e não o Mário. Quer dizer, existe um acordo de vontade entre eu, paciente, e tu para me atender. Eu vou ser devedor de um bom trabalho, né, contigo e credor do preço que eu fiz para ti. E tu vai ser credor de um bom trabalho meu e devedor do preço, né? Exato. Então, a relação que nós temos com nossos pacientes, ela é sim contratual. Então, a relação contratual é essa. E a extracontratual, tu perguntaste a diferença da... Isso. A extracontratual é aquela que deriva de um ato ilícito. Por exemplo, de novo, tu parou na sinaleira, tu tá no vermelho, e eu estou chegando e estou aqui vendo minhas mensagens no celular. Eu chego e bato na traseira do teu carro, por exemplo. Nós nunca nos vimos antes, nós não nos conhecemos, não existe nenhum acordo de vontade, nós nem nos conhecíamos. Ninguém tinha vontade de estar ali. Exatamente. Então, eu vou ser obrigado a reparar o teu dano porque eu cometi um ato ilícito. E não porque que existe um inadimplemento contratual entre nós dois. Essa é a principal diferença. Quer dizer, aquela é a responsabilidade aquiliana, pura, baseada num ato ilícito. Eu bati no teu carro porque eu fui negligente, imprudente, né? E aí o ato ilícito gera o dever de indenizar. E não o inadimplemento contratual que eu te paguei o celular e tu me deu o celular, outro me deu o celular e eu não te paguei. Uma relação de troca. Exato. A relação que nós temos com os nossos pacientes, ela é muito contratual. Porque existe um acordo de vontades. A dona Maria procura o meu consultório e não o teu, ou vice-versa, porque ela quer. Ela vai fazer o tratamento porque ela quer, e ninguém obrigou a ela, então é voluntário, né? Então ambos são credores e ambos são devedores. E aí a gente entra, né? A gente fala muito sobre o profissional da saúde, ele está prestando um serviço, né? É uma prestação de serviço. Hoje sim, né? E aí a gente entra na questão de obrigações de meio e de resultado, que aí é uma... É outro problema grande. É outro problema grande. Esse talvez resultado. seja hoje o maior problema, né?
É a clássica expectativa e realidade. Exatamente. A gente tem uma situação bem dúbia no direito civil brasileiro, né, quando se fala em responsabilidade civil médica, odontológica, médica, né, porque nós temos no Brasil vários ordenamentos, nós temos vários, não ordenamentos jurídicos, nós temos vários institutos que funcionam ao mesmo tempo. Nós temos o Código Civil Brasileiro, que é de 2002, 2003 entrou em vigor, o atual Código Civil. E temos, a partir de 1990, quer dizer, anterior ainda ao Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, que é de setembro de 1990, chamado CDC, que foi feito exclusivamente para defender o consumidor. Isso, na época que ele foi instituído, gerou muita confusão dentro das pessoas, que muitos de nós, médicos, dentistas, passamos a ser considerados como prestadores de serviço, como tu falaste agora. Então, o doutorzão, aquele sentado lá, com aquela biblioteca atrás, com aquele avental impecavelmente branco, aquele cara mais velho, assim, ele disse, mas eu não sou prestador de serviço. Prestador de serviço é o cara que bota gasolina no meu carro. É o bombeiro do posto de gasolina. Ou o encanador que vem arrumar a pia da minha casa. Não, o senhor também é. Assim como ele, o senhor também agora passou a ser um prestador de serviço. E vai ser regrado com muitas regras semelhantes. Então, esse é o problema. O prestador de serviço, ele tem... Quer dizer, nós somos... Hoje em dia, os juízes, os desembargadores, eles passaram eles vão julgar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E nós passamos a ser também prestadores de serviço. E aí, dentro da tua pergunta, nós temos obrigações, né, chamadas de obrigações de meio e obrigações de resultado. Obrigação de meio é aquela que o profissional ele não tem nenhum compromisso com o resultado. Ele tem compromisso, sim, de fazer um excelente trabalho, de usar a expertise que ele tem, de usar a melhor literatura, de usar os melhores meios, por isso que é a obrigação de meio, né? Para tentar chegar no resultado que ambos querem, tanto o paciente quanto o profissional. Mas ele não pode ser, caso não se chegue até o resultado, ele não pode ser cobrado por isso. Um exemplo clássico disso é o médico, né? Ele não pode prometer a cura. Ele pode prometer que ele vai tentar todos os meios possíveis, mas tem coisas que são aleatórias, fora da vontade dele, que ele não tem controle sobre isso. Então ele pode prometer só que ele vai fazer o melhor, mas não pode se comprometer com o resultado. E aquela obrigação de resultado, onde os dois já se comprometem com o resultado avançado. Quer dizer, se eu não chegar ao resultado que eu prometi, eu posso e vou ser cobrado por isso. E isso é bem complicado, especialmente nas especialidades que mexem com estética. Exatamente. Que mexem com estética. Tanto que a cirurgia plástica, ela tem... A jurisprudência se encarregou de fazer isso, né? De substituir, de dividir a cirurgia plástica, né, em embelezadora ou cosmética e cirurgia plástica reparadora. Aquele grande queimado, né, que tem várias cicatrizes e que não tem como o profissional devolver o status quo anterior. Né? Agora, aquela que eu procuro, que eu quero fazer uma rinoplastia reparadora, uma rinoplastia estética, que eu quero fazer blefaroplastia, essa eu procuro o resultado. E se ele não atinge o resultado, eu posso cobrar por isso. E aí a gente entra muito de novo na questão da rede social, das promessas, né, dos profissionais que colocam um antes e depois prometendo que aquele que está assistindo... É um tiro no pé. Está vendo aquele post, eu posso fazer isso por ti também. E promete aquele resultado. E a gente sabe que muitas vezes o nosso Código do Consumidor, Saul, no seu artigo 36, se não me engano, 37, que ele estipula as formas de publicidade, e inclusive publicidade enganosa, ele é muito claro nisso. Né? Eu não preciso nem... Se eu dou chance para que o meu consumidor se engane, se eu dou chance para que ele imagine um resultado que eu prometo. Que fique fora da realidade. Exatamente. Né? Eu já estou me comprometendo com aquele resultado. Então, eu vejo ex-alunos meus, né, cujo cartão de visita
é uma boca maravilhosa, linda, que não foi nem ele que fez, né? Ele pegou da internet aquilo. Sim. Aquilo dá o direito, por incrível que pareça, que o meu paciente queira e exija depois um resultado semelhante Eu àquilo. quero essa boca ali. Exatamente. Eu nunca me esqueço a questão principal mudança, né? Eu como publicitário na indústria de brinquedos, que aconteceu com a questão do código também do consumidor, que era, lembra quando mostrava assim, bonequinho do G.I. Joe, né? Transformers, os bonequinhos... E que eles não faziam isso depois. Eles estavam ali se mexendo, Sim, voando, claro. né? Eles estavam... Cara, eles tinham praticamente vida. Então, o Exatamente. que acontecia, né? As crianças queriam, Claro. os pais compravam, Claro. chegava lá, tá, mas ele não voa? Ele não voa. Ele não se transforma Ele não daquele rasteja. jeito? Exato, né? Então, começou a ter que aparecer a mão humana Fazendo isso. manipulando para ficar... Ou então aquela cláusulazinha embaixo, isso aqui é apenas... Tem que ficar claro, ele não voa, exatamente. ele não se transforma, né? Esse Mas... não é o brinquedo que voa. Né? Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, em Código Civil e a gente fala em profissionais da saúde, a gente tem algumas particularidades, né, dentro do Código Civil que são para profissionais de saúde. Fala um pouquinho para a gente quais são essas principais particularidades. Em relação ao Código Civil, né? Particularidades de responsabilidade civil dos profissionais da saúde. Geralmente, o mais interessante quando se fala em profissionais da saúde, né? Isso tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é de 1990, que é anterior, né? É que quando o Código do Consumidor foi editado, ele foi legislado e depois ele foi instituído. Em 1990, nós estávamos na vigência do Código Civil antigo, que era de 1916, né? Nossa. Esse período durou até 2002, né? Eu me lembro que eu me formei na transição de ambos, né? E mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. No Código de 16, né? No Código anterior, né? Que durou 30 anos, né? As ações, as demandas judiciais, por exemplo, elas eram colocadas dentro da mesma panela, assim, né, de das ações particulares. Por exemplo, eu vou fazer um muro na tua casa, tu me contratou para fazer o muro caiu logo depois, né, eu tenho o dever de reparar, por exemplo, né, e ações entre particulares, né, e elas tinham um prazo prescricional, né? O que é o prazo prescricional? Aquele prazo em que eu tenho para entrar com a ação. Né? Porque o direito não... Existe uma máxima, que o direito não socorre quem dorme. Né? A gente tem um tempo, o direito serve para a gente ter uma segurança jurídica. Né? Eu não posso estar... Exato, eu não posso estar o resto da minha vida à mercê de sofrer uma ação judicial que aconteceu há 30 e poucos anos. Então, existe um prazo prescricional, né? E esse prazo era de 20 anos, né? De 20 anos. Então, durante 20 anos, aconteceram coisas do arco, assim, né? Então, eu operava o joelho de um paciente, imagina o teu joelho de 20 anos, não é o mesmo joelho de hoje, né? Não é um absurdo isso, né? E tu quer jogar futebol como tu jogava há 20 anos, né? Sim. Então, acontecia isso, né? Aconteciam ações de coisas que aconteceram muito tempo depois. No Código Novo, né? No Código de 2002, né? Essas ações entre particulares, né? Caíram para 3 anos, que é um prazo bem interessante, né, de 3 anos. Né? 3 anos é bem razoável, né? Até porque nós temos coisas que vão se manifestar depois, né? E 3 anos é bem razoável, né? E no Código do Consumidor, né, esse prazo é de 5 anos. Então a gente fica, mas vem cá, quanto tempo eu tenho que esperar, né? Quanto tempo eu fiz uma cirurgia no paciente hoje, será que se esse paciente não ficar satisfeito com o resultado? Ele tem 3 anos, 5 anos, né? É uma coisa que depende muito do legislador, né? do julgador. Né? Se o julgador vai usar o Código do Consumidor, que é o que quase sempre usa, esse prazo é de 5 anos. Né? Se ele vai se basear no Código Civil, ele é de 3 anos. Né? Isso é a principal peculiaridade que eu vejo. A outra é no caso que nós falamos há pouco, da responsabilidade, ela é quase que universalmente subjetiva. Né? Que é uma coisa muito boa para nós, com saúde, né? Porque a gente não trabalha com atividade de risco, apesar de sempre ter um risco, né? Mas a gente trabalha com coisas que são aleatórias, né? Quer dizer, aquilo que eu falei para ti, acho que no nosso primeiro podcast, né? Tem coisas que são independentes da vontade do cirurgião, né? Tu faz uma cirurgia bem feita, tu passa para o paciente
Um um pós-operatório. pós-operatório, né? E que tu não sabe se ele vai cumprir aquilo a risco ou não, né? Sim. Isso é aleatório, não tem Sim. esse tipo de controle, né? Exato. Se ele vai tomar a medicação correta, se vai tomar a medicação mesmo, se Vai ele fazer vai... um implante e ele fuma. Exato, isso. Hoje eu encontrei uma paciente que eu fiz enxerto fumando na rua, né? Quer dizer, e ela sabe que ela não pode. Quer dizer, e eu vi. Ninguém quando voltar para revisar, eu vou cobrar. Mas não, doutor, capaz. Eu vi, passei na rua. Né? Então, são coisas que são fora do teu controle. Né? Uhum. Então, é interessante que a gente tenha, quer dizer, então, que se possa que exija a perquisição da culpa, né, do profissional. Não só comprovar dano, nexo e conduta. Né? Sim. Quer dizer, tem que haver a perquisição da culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Isso é a principal característica, é a subjetividade da responsabilidade civil. A outra é o fato de ser contratual também, né? De não ser baseada em atos ilícitos, e sim num acordo de vontade entre profissional e paciente. Isso é típico de responsabilidade civil da área médica. Né? Ela sempre é assim. Quer dizer, mas sempre é assim? Não, nem sempre. Tem situações que tu não escolhe o profissional. Né? Cair num plantão. Exatamente. Esse é o principal exemplo. Acidentei. Esse é o principal exemplo. Né? Quer dizer, muitas vezes tu não escolhe o profissional que vai... Mas normalmente, quem trabalha com paciente em clínica privada, né? Tu tem essa prerrogativa de procurar o profissional que tu quer, né? E estabelecer com ele um contrato também, né? E é bem interessante, mesmo no exemplo que tu citaste aí, tu tem um contrato com a casa de saúde, com o hospital onde tu está, né? Isso também é outra coisa muito interessante, né? Depois do Código do Consumidor, né? Que a gente chama de promitentes, né? Aquelas pessoas que trabalham conosco, né? O hospital, por exemplo, a pessoa jurídica, né? Ela é responsável pelos atos que eu médico, cirurgião do corpo clínico, pratico. Né? Ela, no mínimo, ela é solidária. No mínimo, ela é solidária. Né? Quer dizer, ele tem... Mas continuamos aí. Né? Quer dizer, quando se fala em responsabilidade civil médica, odontológica, de particulares, ela quase sempre ela é fundada na subjetividade e na necessidade contratual e na necessidade de prova da culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Sim. E tem situações ainda além disso, né, que aí vale para, de forma lato sensu, geral, né, que são as excludentes. Né? Não sei se tu vai perguntar sobre isso mais para frente, né, que muitas vezes o profissional que está sendo demandado numa situação dessas, né, ele, por mais que o paciente que demandou, né, comprove dano, nexo, conduta e culpa, ele ainda pode se eximir do dever de indenizar se ele conseguir comprovar, se ele conseguir entrar numa chama de excludente da responsabilidade civil, né? Que é o fato de terceiro, que a gente chama, quer dizer, quer dizer, dependia de outra pessoa que não cumpriu, né? Isso nos dentistas é bem mais fácil de pensar, né? Nós temos os protéticos, né? Os laboratórios de prótese que às vezes entregam um trabalho que não tem a qualidade que eu exigi, e eu não tenho como se fosse um protesista, por exemplo, um dentista que trabalha com prótese, eu não tenho capacidade de analisar que aquela cerâmica está bem feita ou não. Não é da tua competência. Exatamente. Não tem a capacidade técnica de avaliar. Exato. Confia no outro. E aí a prótese quebra ali adiante, né? Sim. Quer dizer, a pessoa procurou o Dr. Saul e não o protético dele, né? Exato. Mas eu não tenho como tu disseste, não tenho como eu avaliar, né, por exemplo. Então, isso é típico de fato de terceiro. Outra coisa também que eu ouvi falar, que é o caso fortuito e a força maior. Quer dizer, acontece muitas vezes, é difícil no Brasil, nós não temos um país que tenha catástrofes climáticas muito comuns, nós passamos por uma agora há pouco, né? Já enchente, mas país que tem terremotos e coisa, né? Sim. Então, muitas vezes eu imagino um profissional trabalhando numa cirurgia, por exemplo, então tem um tremor de terra, por exemplo, ele vai causar um dano no paciente, não tem, esse é tipo de caso fortuito ou força maior, né? Então tem coisas que tem que ser muito... Tudo isso aí ainda são as chamadas excludentes, que se não tiver coberto por uma dessas, ele vai ser demandado e vai ter o dever de indenizar.
Aí a gente vai começar a entrar um pouquinho, né, na questão de prevenção, né? Porque o que acontece? Tudo isso e a lei está posta para a gente também se prevenir, Sim. né? A gente precisa... Profilaxia do erro. Exato, a gente precisa também transferir e deixar o paciente ciente Claro. de tudo. E aí a gente começa a falar sobre algumas questões e dentre elas, né, a questão dos termos de consentimento livre e esclarecido nessa relação médico-paciente. Qual é a importância disso? O termo de consentimento ele evoluiu, né? Eles chamavam de termo de consentimento informado, né? Assim que as pessoas ainda usam, né? Ele evoluiu disso para o que tu falaste agora. O termo de consentimento livre e esclarecido. Ele tem que ser livre, né? Primeira coisa. Livre é aquilo assim, ó, de novo, voltamos, ele não pode, eu não posso ser coagido a assinar. E aí, isso durante muitos anos... Isso eu cansei de ver, né? Eu estou nessa praia aí há quase 40 anos, né? Ainda vejo isso em hospitais, né? O paciente às vezes está ali moribundo, ele tá ali quase dormindo porque ele foi feito um pré-anestésico já, um midazolam endovenoso, ele vai para a sala de cirurgia já grogue, já quase dormindo. Aí chega a secretária do anestesista ali com um termo e dá para... Pranchetinha. Exatamente. Com a pranchetinha só assim, né? E uma caneta. Tem um xizinho, exatamente. assim. Isso eu cansei de ver N vezes. Isso tem que assinar aqui para isentar o anestesista de qualquer tipo. Quer dizer, isso é um termo que não é livre, né? Ele nunca foi discutido com ele, né? Que eventuais possibilidades de dano. Nunca foi discutido nada disso, né? Ele está ali completamente, ele tá ali numa situação em que ele não consegue ser, ele não se ordena, né? Ele não tem como pensar, ele vai assinar, ou então mesmo antes do midazolam, né? Ele está sentado lá, vestido já, com avental cirúrgico, e ele assina, quer dizer, ou ele faz ou não faz a cirurgia, Exato. né? Quer dizer, isso coagido, né? Isso é coação pura, né? Isso é um termo que não tem validade alguma, né? E os juízes, durante muito tempo, começaram a perceber isso, né? Que a data do termo era a data da cirurgia, por exemplo, né? Então, mas o senhor foi esclarecido. Então, o termo não era livre, né? Outra coisa, também não era esclarecido, né? Porque ele assina uma coisa que ele mal leu, né? Ele leu... Ele nem entende. Ele não faz a mínima ideia. Com termos científicos, termo que ele não entende, né? Então o termo de consentimento livre, o termo de consentimento esclarecido, né? O termo de consentimento informado, que era assim que era chamado, ele mudou de nome, né, para ser termo de consentimento livre e esclarecido. Então o que acontece? O que eu recomendo para os meus alunos, né? Quer dizer, o termo ele basicamente ele é colocar no papel tudo que nós discutimos exaustivamente nas consultas anteriores, né? Eu raramente vou fazer uma cirurgia no Saul, na esposa do Saul, na mãe do Saul, conhecendo ela hoje, né? Salvo urgências, que daí o código é bem explícito. Urgências a pessoa está isenta de assinar qualquer termo, né? Urgência, obviamente, né? Urgência não precisa isso, prescinde do termo. Mas não é urgência, é uma cirurgia eletiva, é um tratamento eletivo. Eu vou ter, no mínimo, 2 consultas, pelo menos 2, né? A primeira inicial, né? Onde eu vou conhecer o problema, vou fazer toda a anamnese, exame físico e tal, explicar tudo para o paciente, solicitar exames de imagem complementares. Eu vou ter uma segunda consulta, que ele vai me trazer esses exames, que vão comprovar ou não o meu diagnóstico. Quer dizer, nós temos oportunidade para, de novo, conversar, explicar riscos do tratamento, riscos do não tratamento também. Ele tem toda a liberdade de não querer tratar, mas ele tem que saber que existe risco para isso também. Alternativas do tratamento, existe outros com as suas implicações, né? Então, tudo isso vai ser muito bem... Às vezes eu dou para o paciente o termo, ele vai para casa, leva para casa o termo, ele discute com a família aquele termo, numa linguagem que ele entenda. Quer dizer, uma parestesia eu posso tratar por formigamento, ou quer dizer, não adianta eu colocar para o paciente um termo que ele não vai compreender, né? E que durante muito tempo era até uma forma de proteção dos profissionais, né? Vou colocar aqui um termo que ele... Exato, que ele não entenda. Que ele não entenda. Exatamente. Isso hoje, para o juiz, não tem a menor validade, isso, né? E ele vai trazer aquilo assinado de casa, de preferência não na data do procedimento, né?
com termos que ele mesmo... Então, existem várias técnicas para fazer isso, né? Nós usamos lacunas para ele preencher com a própria letra dele, para depois não dizer que não leu, né? Nós temos várias técnicas para fazer esse termo, né? E esse termo tem que ser, eu posso colocar 2 testemunhas, mas ele tem que estar ali. Quer dizer, o termo ele é colocado no papel, tudo que nós exaustivamente conversamos. Quer dizer, e isso é interessante, Saul, porque quando a gente falava para colegas nossos, quando a gente dava curso sobre isso, década de 90, os anos 2000, explicava para um paciente, para um profissional, tudo isso, o cara dizia assim, mas vem cá, então se eu faço tudo isso, eu explico tudo, eu boto isso no papel, ele pega o papel e vai procurar um outro para fazer. Né? Digo, olha, se ele fizer isso para ti, ele está fazendo um favor para ti, porque ele já está mal intencionado. Né? Agora, ele não vai fazer isso, porque tu não vai colocar para ele, goela abaixo, uma situação em que ele possa... Tu vai explicar exaustivamente. Quer dizer, todo mundo trabalha bem, né? Quer dizer, a gente subentende que todos trabalham bem, né? E visando o bem do paciente. Tu vai explicar tudo aquilo e agora sim, dona Maria, tudo que a gente falou até agora, a gente vai colocar aqui por escrito. Né? Então tá, e a senhora vai assinar me autorizando a praticar isso na senhora ou no seu filho. Né? E aí isso é o termo. Então ele tem que ser livre, quer dizer, porque ele tem que ser assinado livremente, e tem que ser muito bem esclarecido, e não somente... Não é consentimento informado como era até pouco tempo atrás. E aí a gente já bota um pezinho, né, na questão ética. Só que esse aqui vai dar um outro podcast se a gente começar a falar, né, sobre questões éticas, sobre código de ética. E hoje, os profissionais de saúde, a gente sabe que eles precisam ser muito éticos. Né? Existe uma relação muito ética aí. É complicado. Só que... o que é ética, né? E quais são as condutas que a gente espera em primeiro nível? É complicado. Né? Quais são aquelas leis principais assim que a gente espera? Quando a gente fizer o podcast só sobre ética, daí a gente vai poder se aprofundar. Esse aí dá um podcast de 1h30, pelo menos. Ética, nós podemos passar aqui a tarde inteira falando de ética, né? Eu sempre lecionei ética e deontologia, né? A gente pode pegar desde dos pensadores pré-socráticos e tal, onde a ética ela tem muito a ver com os pensadores gregos, né? É onde surgiu isso, né? E todos os filósofos, mas só que a ética, então nós temos vários conceitos de ética, né? Conceitos que são negativos, né? Comissivos, omissivos, negativos e positivos, né? Que é não fazer para o outro o que tu não deseja que o outro faça para ti, né? Eu acho isso um pouco negativo, né? Eu prefiro que diga fazer para o outro o que tu queria que o outro fizesse para ti, né? Isso eu acho muito mais interessante quando se fala em ética, né? Então a ética ela tem umas nuances muito interessantes, mas trabalhar dentro da ética, né? Dentro da ética profissional e é interessante quando a gente fala em ética, principalmente quando se fala para profissionais, já não para alunos de graduação, porque eles não têm muita noção muito de mercado de trabalho, mas quando a gente fala em mercado para profissionais, já quando a gente dá curso sobre isso, né? Em que parece que a ética é eu não falar mal do meu colega. Né? Isso esse conceito que todo mundo tem. Né? A ética, eu tenho que ter ética primeiro com o meu paciente. Né? Isso é a primeira coisa. Se eu puder ter ética com ele e com o meu colega, né? Melhor ainda. Né? Ou com todo mundo que trabalha comigo, com meus auxiliares. Quer dizer, a ética ela não é específica entre eu e o Saul, né? Ela é entre todas as pessoas aqui dentro. Né? Mas a ética eu tenho que primeiro primar pela minha ética com o meu paciente, a pessoa que confia no que eu vou fazer no corpo dela. Essa é a primeira coisa. Né? E não é a gente tapar o sol com a peneira ou jogar o lixo para baixo do tapete, como muitos colegas nossos imaginam que seja isso. Né? Ainda mais, especialmente nós, que somos especialistas numa área determinada e que trabalhamos com pacientes indicados por outros colegas. Né? Às vezes indicados e a gente muitas vezes enxerga coisas que a gente não gostaria. Né? Sim. E aí, comento, não comento, falo, não falo, alerto, não alerto, né? Quer dizer, isso é uma área muito complicada, né? Que a gente aprende isso trabalhando, né? Aprende isso sofrendo, né? E é difícil falar nisso, né? Mas a ética, em primeiro lugar, ela tem que ser entre eu e meu paciente, né? Sim. Depois, se eu puder ser ético... Ele é a parte interessada. Exatamente, é ele que está ali. Ele é a parte que a gente chama, que é a parte que a gente chama de hipossuficiente, né? Quer dizer, por mais que ele seja, quando se fala em isso é outro conceito interessante quando se fala em responsabilidade civil, né?
da hipossuficiência do paciente ou do profissional, né? Ah, o paciente ele é hipossuficiente e tal. Mas se o cara tem mais dinheiro do que eu, como é que ele é hipossuficiente, né? Ele é hipossuficiente naquela área, né? Quer dizer, ele não tem condições assim como tu falar para mim, nós vamos conversar, eu e tu, sobre o teu mercado de trabalho, eu não entendo nada disso, né? Sim. Né? E não é questão financeira que vai... Né? Quer dizer, eu vou sempre ser hipossuficiente em relação a ti no teu tipo de ofício e o contrário também, né? Uhum. E o paciente ele é a parte mais fragilizada da história, né? Por mais que eu posso estar operando o dono da Gerdau, que tem mais dinheiro que nós vamos ter no resto da vida. Mas ele é hipossuficiente em relação às informações que eu tenho do caso dele, né? Da doença dele. Eu tenho uma formação que ele não tem, né? E então a ética ela vai muito por aí também, né? Quer dizer, eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? Exato. Vamos lá. E quais são hoje os principais documentos, assim? Eu tenho uma clínica, né? Eu sou um profissional, né? Eu estou iniciando na área ou até mesmo eu já tenho uma clínica consolidada. O que eu preciso ter ali, né? Documentos como profissional de saúde para evitar ou para me proteger de eventuais litígios, processos, porque se tornou muito importante, né? Muito importante. Hoje, o profissional ele não exerce mais apenas a função dele. O Mário lá na clínica tem toda uma parte jurídica que precisa proteger ele. Eu costumo dizer assim, a primeira coisa que tem que tem que saber, né? Isso independe se eu sou recém-formado, recém-egresso, se eu tenho 30 anos de mercado, que eu tenho que conhecer a legislação. Essa é a primeira coisa. Isso eu acho fundamental. Mas não me interessa, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou ortopedista, eu não quero saber de lei nenhuma. Não tem mais espaço para isso hoje, né? Tu tens que saber que existe um Código Civil, um Código do Consumidor, e que ambos regulam a nossa atividade. Eu vou ser demandado por um juiz que gosta mais de um ou de outro, por um juiz mais jovem ou mais velho, um juiz mais arejado ou não, que eu vou ser demandado, que a minha atividade ela possa ser considerada de meio ou de resultado, dependendo da cabeça do juiz. A gente percebe isso aí, Saul. É muito interessante na jurisprudência, né? Durante muito tempo, a odontologia ela foi considerada como atividade de fim, né? De resultado, né? E isso desde a década de 40, né? Quer dizer, existe um trabalho específico, né? Existe um autor, o Juarez Meneghelli, que é um jurista mineiro, né? E que tem um trabalho clássico dele que ele coloca que a odontologia é uma atividade muito regulada, muito definida, o diagnóstico é muito preciso, os planos de tratamento são muito precisos, quer dizer, ele praticamente coloca a odontologia como nada, não existe nada aleatório. Sim, na nossa profissão. Engenharia. Exato, só que esse trabalho dele é de 1939, quer dizer, quando começou a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, é um absurdo isso. E esse trabalho dele ele é citado por vários autores civilistas brasileiros, e novos autores citaram também, e aquilo foi consagrado, assim. E colocou a odontologia como atividade de resultado. Porque na época o que se fazia, o dentista abria buraco, fechava buraco, só tratava a cárie. Arrancava dente. Quer dizer, resolvia o problema, né? Isso aí. Só que hoje nós entramos em seio maxilar, nós lateralizamos o nervo alveolar inferior, fizemos cirurgia ortognática, fizemos implante zigomático, fizemos enxertos de calota craniana. Estou falando só do que eu faço, né? Sem contar o que o pessoal faz aí, as demais especialidades, né? Sim. Quer dizer, atividades muito invasivas, muito mais... Quer dizer, comparar um cirurgião que faz isso e, por exemplo, um dermatologista, quer dizer, o dermatologista que vai te dar uma pomadinha que talvez não resolva o teu problema, e esse profissional aqui é meio, e o outro que invadiu um seio, que fez um enxerto em seio maxilar, que entrou uma coisa aleatória, é resultado. Quer dizer, são coisas que não se coadunam. E durante muitos anos, a jurisprudência mais arejada, mais jovem, trouxe também a odontologia para obrigação de meio também. Porque era muito mais sensato isso. Só que hoje nós próprios, dentistas, estamos dando um tiro no pé, né?
prometendo resultados, né? Porque está invadindo uma área Porque que não deveria ser a sua. Está invadindo, exatamente. E está prometendo resultados que às vezes tu não consegue cumprir, né? Exatamente. Quer dizer, nós estamos voltando a ser colocados com obrigação de resultado. Isso aí. E vamos ser demandados em função disso. Então, na tua pergunta agora, o que eu preciso? Primeira coisa, conhecer a legislação. Segundo, conhecer limites, que tu falaste agora. Tem limites bem específicos. Exato. Bem específicos. Se eu invado isso, não tem como eu defender isso depois. Não tem como. Quer dizer, otoplastia não é atividade de dentista. Né? Rinoplastia, quer dizer, não é atividade de dentista. Eu não consigo defender isso depois. Eu estou invadindo áreas que não são próprias da odontologia. Então, conhecer a legislação. E documentação, que é o que tu perguntaste agora. Prontuários, muito bem feitos, primeira coisa. E o prontuário não é assim, é uma fichinha lá que eu compro na livraria, que vale para todos os casos. Não, o prontuário ele é individualizado. Quer dizer, o do Saúl é um, o do Mário é outro, ele é individualizado. Claro que vai ter uma parte lá, um cabeçalho, que quem vai preencher vai ser a funcionária, que tu vai preencher lá um questionáriozinho bem questionáriozinho assim, aleatório, um caso pequeno lá sobre a tua saúde lá, mas nós vamos fazer depois uma anamnese, um exame físico do Saúl, do Mário, diferente de um do outro. Né? Então, prontuário bem feito, primeira coisa. Escrever, redigir, eu posso fazer isso à mão? Posso fazer isso? Posso também. Mas tudo que eu faço tem que ser registrado. Sim. Se eu não registro, não existe. Não existe isso. Tem que ser aquele, ele me disse. Mas exatamente. Ele falou que sim. Tem que ser tudo... Mas ele me prometeu esse resultado. E aí está lá um termo dizendo, assinado, com sentido esclarecido, que não foi dizendo isso. que não existem garantias para o resultado que a paciente exatamente. busca. Ou eu faço uma restauração lá, não faço isso, mas eu faço uma restauração lá, não é minha área, mas eu faço uma restauração de classe 1 lá no molar, por exemplo. Eu vou escrever que no dia 2 de dezembro de 2024, eu fiz uma restauração. Eu tenho que estar registrado isso. Porque daqui a 2, 3, 4 anos, ninguém mais lembra disso. Eu não lembro e ele também não lembra o paciente. Se fraturar alguma coisa ali, quer dizer, às vezes não fui, nem foi eu que fiz aquilo. Mas pro paciente, ele acha que foi feito. Quer dizer, tem que ter registro disso. Exato. Então, exames de imagem. Hoje em dia, praticamente tudo digitalizado. É possível, é permitido, é permitido. Exame digitalizado. Então, eu vou ter, quantas radiografias? Eu tenho no meu consultório uma sala só de tomografia. Eu, na minha profissão, na minha agência lá, eu tenho terabytes de arquivos salvos que muito provavelmente nunca eu vou precisar, mas eu tenho que guardar. Exatamente. Eu tinha até pouco tempo eu tinha até pouco tempo em casa, na minha garagem, um armário cheio de tomografias, né, que estavam lá, assim, além de 5 anos, que estavam lá, não sabia o que fazer com elas, não posso botar fora. Sim. Não posso colocar fora. Então, hoje é mais fácil de digitalizar tudo isso? Mas eu tenho que ter isso. Exato. Né? Modelos de gesso. Mas eu vou ter caixinha de modelo. Bom, depende. Se tu é um ortodontista, tu vai ter que guardar todas, né? Quer dizer, não adianta isso, tu tem que ter modelos. Quer dizer, tudo que tu possa, que sirva de prova, tu tem que guardar. Né? E prontuários bem escritos. Isso é a primeira coisa, é fundamental. O prontuário e o termo de consentimento livre e esclarecido, isso é fundamental. Tá, mas então, se eu vou fazer lá uma restauração de classe 1, por exemplo, que é a mais simples que existe, né? Vamos para dentistas agora. O dentista vai fazer um termo, nós vamos levar mais tempo fazendo um termo. Claro que a gente tem o que é o ideal e o que é o prático, o que acontece no dia a dia de consultório. Né? Como eu digo para alunos sempre, para alunos de pós-graduação especificamente, mas vem cá, tu faz para todos os casos? Claro que não, né? Isso é inviável, não vai trabalhar mais se fizer isso. Agora, se eu vou fazer um procedimento complicado, que tem uma carga aleatória grande, quer dizer, sai um pouco da normalidade daquilo ali. Oferece risco. Oferece maiores riscos. Eu tenho que fazer o termo. Né? Agora, vou remover, por exemplo, uma raiz residual lá. Bom, aí óbvio que a gente vai abrir mão. Né? Não deveria, mas vamos abrir mão disso. Né? Em prol da praticidade da situação. Mas se eu vou sair um pouco da normalidade, vocês têm que fazer o termo de consentimento livre e esclarecido. Sim. Né?
Tem coisas também que são bem interessantes, sabe? Quando se fala em termo, agora me ocorreu, né? Quais são as situações em que é dispensável o termo, né? A urgência é a principal, né? A urgência. Isso a lei diz textualmente, né? Claro, se eu sofro um acidente, alguém me pega no meio da rua, não vai chegar lá, vamos fazer um termo, né? Não quero ser atendido por esse médico. Tem que operar o cara, Vai né? ter que fazer. Ele tá sangrando, ele tem uma hemorragia, ele tem que ser levado pro bloco, então não tem termo ainda. Acontecer alguma coisa, o termo isso é desculpável, tá na lei isso, né? Sim. Grave, como é que a lei chama isso? Grave perigo à saúde pública também. Nós passamos por uma pandemia há pouco tempo atrás. Então, tem situações de saúde pública geral que também, situações que demandam. Nós tínhamos situações em que pacientes eram internados, né? Que passavam, já chegavam no pronto-socorro, às vezes e tinham que ir para a UTI diretamente. Então, nesses casos, também é dispensável, né? Porque existe um perigo à saúde pública. Sim. E o que acontece muito, né? Porque a gente fala muito para aluno isso, né? O paciente tem que ser capaz do ponto de vista jurídico, né? Ele tem que ser maior de idade. Aí também existe muita confusão. Muita confusão aí. Ele tem que ser um agente capaz, né? Ele pode ser absolutamente incapaz, né? Ele pode ser relativamente incapaz dos 16 aos 18 anos, e ele pode ser capaz dos 18 para cima, né? Se ele for absolutamente incapaz, criança, ou relativamente incapaz, ele não pode assinar um termo sozinho, né? Se ele é absolutamente incapaz, ele não pode nem assinar o termo, né? Se ele é relativamente incapaz, né? Se ele tem 16, 18 anos, ele tem que ser assinado junto com o Saul, pai, lá. E se ele é capaz, isso acontece muito, por incrível que pareça. Olha só. Eu tenho muito, tu tirou siso comigo, né? Eu tenho muitos pacientes que trabalham com cirurgia ou com ortodontia. Tem muitos adolescentes que vão consultar sozinhos, né? Muitas vezes. E eu não posso decidir uma cirurgia com uma menina de 17 anos, por mais que ela pareça que ela tem 20 e poucos, que ela tem um esclarecimento. Vai remover um siso dela. Exato. Uma cirurgia. Exatamente. Quer dizer, um tratamento que tu precisa chamar. E hoje em dia nós temos situações bem complicadas. Nós temos pais separados. Nós temos, às vezes, não sabe quem é que tem, às vezes a guarda é compartilhada, mas Quem é o responsável mas legal? nem sempre é. Já aconteceu situações comigo, já aconteceu, né? De a mãe, por exemplo, não autorizar a cirurgia e chegar depois o pai, que eles não se dão, não se falam. Já aconteceu comigo, no meu consultório. Chegar lá no consultório, eu não autorizei, eu moro, né, em outro lugar, eu tenho o meu próprio cirurgião. Então, tem situações que são particulares mesmo, que são situações que têm peculiaridades próprias do caso. Então, mesmo o termo, por mais que a gente tenha termo de consentimento livre, ele tem regras, né? Ele tem regras muito bem definidas e a gente tem que saber lidar com elas. Vamos lá, vamos evoluir e voltar um pouquinho antes. A gente começou esse assunto sobre profilaxia do erro profissional. Esse erro entre aspas, né? Exatamente, né? Como isso pode prevenir demandas jurídicas? O chamado erro profissional, né? O chamado erro médico, né? Que é um termo muito, muito ruim, né? Pra gente pesado, né? Porque a gente não erra, né? Ninguém acorda de manhã, né? E com vontade de causar dano a outra pessoa, né? Ninguém. O erro ele tem muito a ver. O erro ele parece muito a ver com dolo, né? E dolo, né? Aqui nós não falamos de dolo, mas falamos de culpa, né? Culpa é aquilo que é alheio, que é alheio à minha vontade, a negligência, imprudência ou imperícia, né? Quer dizer, o erro tem muito a ver com dolo, né? Quer dizer, eu acordo com vontade de fazer alguma coisa, né? Então, mas é o termo que a imprensa usa, o erro médico, né? Essas coisas. Então, mas para evitar a profilaxia, né? Primeira coisa, conhecer bem a legislação. Isso tem que saber. Eu tenho que saber, pelo menos, que existe uma legislação, né? Saber que existe a legislação. Trabalhar, como a gente falou agora, trabalhar... é por isso que existe, né? Tem informação. Essa cadeira também na graduação, exatamente, senão não existiria. Exatamente. Que é a deontologia, né? Que é saber a deontologia e a diciologia, que é a deontologia aos deveres profissionais e a diciologia aos jeitos que ele tem, né? Tem que existir, tem que saber isso, né? Isso tem que estar na graduação. O egresso tem que saber como. E eles não sabem, né? Eles aprendem depois, né? Eles aprendem depois sofrendo, né? Tem muitas faculdades que negligenciam isso totalmente, né? Que não tem nem... ou que isso coloca como optativa, né? Que ninguém vai fazer, né? Coloca como optativa uma cadeira dessa, que os alunos não têm interesse em aprender, né? Sim. Então, colocar isso como... Quer dizer, para mim, tem que estar no currículo, né? Obrigatório, né?
quem trabalha com saúde, né? Conhecer a legislação, saber aplicar, saber fazer, elaborar os termos, saber guardar a documentação, seja ela documentação de imagem, prontuário bem feito, que é o que eu dizia há pouco tempo, né? O prontuário, isso às vezes é cansativo, ao final de tarde, eu atendi sei lá quantos pacientes, eu tenho que sentar ali, redigir, se eu não fiz isso na hora correta, tem que sentar e redigir, não deixar para amanhã, que amanhã eu vou esquecer de fazer de novo. É muito chato. Todo mundo que é cirurgião, que está assistindo aqui, que é cirurgião, termina uma cirurgia na sala, você está cansado, tirou a luva, tem que fazer pós-operatório, aí tem que sentar e fazer, e redigir, fazer o relatório cirúrgico. É muito chato de fazer isso, é muito chato, dá trabalhoso, estou cansado, quero tomar café. Às vezes passei 2 horas de pé. Tem até uma pesquisa, uma vez eu li isso, principalmente por causa de palestras e tal. A gente participa de uma palestra ou no curso e às vezes não documenta as coisas. Exato. Que diz lá que após 72 horas eu já esqueço mais de 90% do conteúdo absorvido. Não lembra mais. Não lembra. Não lembra mais. A gente é bombardeado, né, com uma quantidade imensa de informação, tu mais do que eu, né? É bombardeado com uma quantidade imensa de informações, né? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Então, tudo isso, quer dizer, no direito civil, né, tudo é carga probatória. Né? Tudo que eu tenho é... Quer dizer, existem algumas... Eu não queria entrar muito nisso, mas existem algumas máximas do direito civil, né? Essa que eu falei antes, não socorre quem dorme, né? Existe uma outra que é quem conta a melhor mentira, né? Então, tu tem que estar abastecido de uma carga probatória, né? Para poder te defender disso. E se eu tenho um prontuário mal preenchido, não tenho prontuário, né? Isso já mostra para o juiz, né, uma certa negligência, né, do profissional. Né? Quer dizer, o profissional não tem nem prontuário. Né? Eu tenho aquele prontuáriozinho com ele compradinho lá na livraria, que vale para todos os casos. Quer dizer, isso já demonstra uma certa negligência, uma certa falta de cuidado com a minha própria profissão. A negligência, imperícia. E imprudência. Exatamente. Já entrou nessa. Já entra aí. A negligência, a imprudência e a imperícia, né, isso é outro... Não sei, eu achei que tu ia perguntar sobre isso. Né? Qual é a diferença de uma para outra? Né? É muito sutil, né? Tanto que o Código Civil não fala em imperícia, né? Ele fala em imprudência e negligência. Né? A imperícia é uma construção da jurisprudência. Né? Porque dificilmente hoje eu consigo comprovar que um profissional ele é imperito. Né? Se o cara vai fazer uma cirurgia, né, em mim, né, ele é formado. Né? A perícia dele foi comprovada na graduação. Exatamente. O que hoje está acontecendo na harmonização orofacial. Né? Não existe a cadeira ainda nas faculdades, nas grades curriculares. Não existe ainda. Em algumas já existe, mas nem todas. Então, eu posso, por exemplo, fazer um tratamento de canal, por exemplo, e não ser um endodontista, não deveria estar fazendo, mas eu posso estar fazendo. Né? Mas eu tive endodontia na faculdade, por exemplo. Eu tive cirurgia na faculdade. Né? Então, dizer que alguém é imperito é muito complicado. Né? Por mais que ele faça uma especialidade que ele não é especialista. Né? Hoje em dia, os procedimentos mais invasivos já se reconhece imperícia. Mas ele é mais difícil de ser comprovado. Sim. A negligência e a imprudência, sim. Né? Isso, e basta comprovar uma. Né? Qual é a diferença de uma para a outra? Né? A negligência, às vezes elas são muito parecidas. Né? Às vezes é sutil a diferença. Né? O que a gente usa assim, como exemplo assim, para aluno, né? Eu estou colocando um implante, por exemplo, eu estou fazendo a minha fresagem e estou muito próximo do canal mandibular, do nervo alveolar inferior. E o meu cálculo na minha tomografia, que eu ia avançar até 8 milímetros para colocar um implante travado no teto. Aí eu estou ali e tal, mas acho que dá para entrar... Quer dizer, eu acho que dá para chegar no 9, por exemplo. E eu estou sendo eu estou sendo o quê? Imprudente. Aí... Se eu adentro o canal mandibular, eu rompo o teto do canal mandibular, o paciente dá um pulo porque ele tomou um choque, eu tenho certeza que eu adentrei, que eu lesionei, aí eu fico quieto, recuo, coloco um implante de 8, passou o pós-operatório, ele vai vir com uma parestesia, com uma dormência, e eu vou dizer, não, dona fulana, isso é aqui normal. É normal porque foi muito perto, ele vai passar com o tempo, eu tenho certeza que eu adentrei o canal. E não aviso, eu não digo, eu não trato, eu não removo aquele implante, né? Eu faço assim mesmo porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do pagamento. Isso é negligência. Então, a negligência e a imprudência é questão de momento. Se eu vou passar no sinal amarelo, passei. Né? Deu para passar. Não aconteceu nada. Não isso é imprudência. Eu
Passei no amarelo, já ficou vermelho e bati o carro. Isso é negligência. Eu fui negligente. Quer dizer, é questão de momento. Ela é muito sutil a diferença, né? Mas basta que se comprove uma delas. A imperícia, eu vou usar uma frase que meu pai sempre fala, quando às vezes a gente está meio revoltado com alguma coisa. Normalmente essas obras na BR que não terminam nunca, uma ponte, alguma coisa daí. A gente está discutindo, indignado, daí ele olha para nós e fala assim, olha... Eles estudaram para isso, eles têm que saber o que eles estão fazendo. Exatamente. Né? Então, daí ali morre o assunto. Porque a gente... não é a minha área, não. Não é a minha área, né? E daí encerra-se o assunto. A imperícia é isso aí. Quer dizer, exato. Todo mundo é perito até que se prove o contrário. Né? Isso aí. Agora vamos falar, estamos indo para o final aí do nosso podcast, mas vamos falar um pouquinho quais são hoje as principais especialidades que estão envolvidas em demandas jurídicas. Uma eu já imagino que eu sei qual é que é. Né? Mas quais são as principais e que precisam mais se proteger? Tu já matou a charada, né? Aquelas que lidam com estética, né? Obviamente. Né? Geralmente são... No caso da medicina, né? A cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica embelezadora, né? A cosmética, não a reparadora. Sim, porque ela promete. Exatamente, né? Porque ela trabalha com resultado. Né? A outra não, né? A outra já pega um paciente já com certo trauma e tal e tenta melhorar a situação. A outra... E a ortopedia também é bastante demandada. Sim, a cirurgia Exatamente. A ortopedia, às vezes, deixa sequelas muito complicadas. Né? E ainda mais que nem a gente falou antes, às vezes, quando envolve um atleta, um Exatamente. profissional do esporte. Que depende, né? daquele membro, depende daquilo. Né? Da ortopedia, né? A cirurgia plástica, a ortopedia... E na odontologia, né, que é mais a nossa área aqui, as que lidam com estética. Né? Todo mundo fala que a cirurgia bucomaxilofacial, né, por incrível que pareça, ela não é a primeira. Né? A implantodontia é a primeira. Né? E a ortodontia está longe de estar. É a primeira. A ortodontia e a implantodontia estão muito próximos ali. Por que disso? Né? E depois a cirurgia bucomaxilofacial, obviamente. E hoje a harmonização orofacial ela vai acabar ultrapassando todas as outras. Vai ser ela vai ser exatamente. Ela vai ser a primeira. Isso não tem porque ela trabalha com resultado. Né? Por que isso? Né? Por que são essas? Por que a ortodontia, a prótese muitas vezes também e a implantodontia? A implantodontia é que a implantodontia a gente tem que lembrar que ela é uma especialidade dúbia. Né? Ela lida com cirurgia e com prótese. Né? Então, o paciente ele opera, mas ele não vai me procurar porque ele vai colocar um implante amarelo, azul, vermelho, com rosca para direita. Ele quer a prótese, né? Ele quer a coroa depois. Então, lida com estética também. Também, né? Eu ia dizer, exatamente. Tem relação com estética. Isso. Quer dizer, porque às vezes funcional está perfeito. Exatamente. Mas eu não gostei do resultado. Exatamente, não gostei, mas não queria. Está mastigando, está funcionando. Está entrando comida embaixo da minha prótese. É comum isso aí em implante. Né? Tá entrando comida, eu não consigo limpar direito, não gostei, eu não sabia que era assim, não imaginei que fosse desse jeito. Né? Sim. Isso é muito comum. Né? Então, a implantodontia ela entra aí, né? Porque ela também lida com prótese. Né? Sim. Né? E às vezes não é só com a parte cirúrgica. Mas por que a ortodontia, a implantodontia? Porque geralmente são especialidades que lidam, que têm trabalhos demorados. Então, às vezes desgasta uma relação profissional-paciente, 2, 3, 4 anos. Ninguém mais aguenta, o pai não quer mais pagar o aparelho, não termina nunca, o guri quer tirar o aparelho, a guria quer fazer a festa de 18 anos sem aparelho na boca. Eu passei por isso. Exato, todos nós passamos. Né? Usei 6, hoje com os alinhadores, né, já ficou mais fácil isso, mas muito disso. Né? E geralmente são procedimentos são procedimentos que normalmente eles têm dúbia, quer dizer, nós temos às vezes profissionais que fazem de outra forma. Quer dizer, nós vamos encontrar gente que vai fazer de outro jeito, não é apenas uma forma de tratar. Às vezes o plano de tratamento ele admite 2 interpretações diferentes. Abordagens diferentes? Exatamente. E são caros, onerosos. Então, o que é caro, o que é demorado e o que às vezes admite mais de uma interpretação, isso é o que são os mais demandados. A ortodontia se presta muito para isso, a prótese muito para isso, e a cirurgia bucomaxilofacial também. Né? E hoje, é claro, a harmonização orofacial, essa com certeza, porque trabalha especificamente com resultado, né? E também com procedimentos que são caros. Né? Dificilmente nós vamos encontrar demandas judiciais em procedimentos que foram baratos. Geralmente o paciente ele gastou dinheiro, ele teve às vezes que
que abrir mão de outras coisas, né, de outros prazeres para poder pagar aquele tratamento. Ele, às vezes, deixou de tirar férias, ele deixou de trocar de carro, ele deixou de fazer um monte de coisa para pagar aquele procedimento para ter um resultado que ele não esperava, né? Às vezes demorou 3, 4 anos com aquela expectativa grande, né? Ele supra a expectativa, não supra a expectativa, frustra o que ele imaginava. Quer dizer, quase sempre está atrelado a isso, né? E aí nós temos aí, isso os trabalhos mostram, né? Não sei se você vai perguntar sobre isso, mas os trabalhos mostram quais são as possíveis causas, né, que levam os profissionais a demandar os cirurgiões dentistas, né, e os médicos, né, que, por incrível que pareça, né, não é o não atingir o resultado não é a principal causa, né? Não é a principal causa. Quer dizer, a insatisfação com o resultado não é a principal causa. A falta de informação é a principal causa. Na ordem de 60% das principais causas de demandas é a falta de informação. E aí nós podemos colocar a falta de informação com a perda da relação profissional-paciente, né? Quer dizer, ele para de confiar no profissional. Eu sempre digo para aluno, né? Isso a gente diz para aluno de graduação e para aluno que está se formando, né? Quando a Dona Maria para de incomodar, porque está incomodando, está telefonando. Quando ela para de incomodar, tu tem que te preocupar aí. Não quando ela está incomodando. Se ela quer saber. Exato. Se ela está interessada. Se ela está interessada. te telefonando, se ela está te procurando, é porque ela ainda acredita no teu trabalho, que tu pode ajudá-la no teu trabalho. Quer dizer, então eu sempre digo para o aluno, se a Dona Maria telefonou de manhã, essa velha é chata aí, está incomodando, não sei o quê, espera que eu vou ligar de tarde. Se tu disse que vai ligar, liga. Não, agora já são 5 e pouco, eu vou para casa, amanhã eu ligo. E vai passando o tempo, ela vai ligar de novo. De um certo tempo ela vai ligar mais. Quando ela não ligar mais, é aí que tem que te preocupar. Quer dizer, não se sentir aliviado porque ela não ligou. Sentir preocupado porque ela não está mais confiando no teu trabalho. Ela vai procurar outra pessoa, né? Então, essa quebra desse vínculo aí, né, desse liame que existe entre profissional e paciente, isso é muito perigoso. E às vezes está relacionado também, que nem tu falou, né? A falta de informação. Sempre. E a falta de informação que o paciente entenda. E que acredite nisso. O termo esclarecido, antes, para mim, ele é muito bom. Porque eu já, posso dizer, já ganhei diversos clientes, não porque o meu trabalho era melhor do que o do concorrente. Foi mais bem informado. Mas porque muitas vezes eu escutei assim... é a primeira vez que alguém me explica de um jeito que eu entendo. Exatamente. Então, é por isso que eu vou contratar o teu trabalho. Isso diferencia um profissional de outro. Exato. É tu explicar, tu te mostrar interessado. Porque o problema dele, por mais que para ti pareça banal, para ele é o principal problema da vida dele naquele momento. Exato. Naquele momento é o principal problema que ele tem. Para ti, às vezes, é só mais um. É mais um. Mas para ele é o problema a ser resolvido. Para ele é 100%. É. Ele tem que ser ouvido, e esse tipo de situação, isso diferencia um profissional de outro profissional. Quer dizer, é dar essa atenção. Existe uma outra máxima em direito, né? Quer dizer, agora buscando as máximas, ninguém processa amigo, né? Os advogados falam muito isso, né? Tu pode, e é verdade, né? Tu pode ter uma relação quebrada, quer dizer, talvez ele vá procurar outro, ele vai procurar um outro profissional que vai, sei lá, resolver ou não, mas ele não vai te acionar. Ele talvez vai parar de te ligar, vai te cruzar no Bourbon contigo, não vai te cumprimentar, ele pode ficar brabo, chateado contigo, mas não vai demandar contra ti. Agora, basta que tu não atenda ele. O problema dele, tu simplesmente vira as costas pro problema dele. Pronto. É o suficiente. Essa quebra de vínculo, ela é suficiente para uma demanda judicial. E aí a coisa aí complica, né? Porque tu vai encontrar esse cara de novo em outro fórum, né? Vai encontrar ele numa audiência, e aí vem todo aquele desgaste emocional, de tempo, de estresse, que às vezes demandas que levam 10 anos de perícias e audiências e reconvenções. Tá sempre ali um fantasminha, né? Sempre. Aquela uma penada ali te assombrando, exatamente isso. Vamos lá, estamos indo para a finaleira, agora sim, né? Nosso podcast aí tá longo, mas é porque é importantíssimo. É muito importante. É muito importante a gente falar sobre responsabilidade civil, né, para a área da saúde. É muito importante. Para finalizar agora, então, Mário, qual a principal recomendação que tu daria
para qualquer profissional da área da saúde, né, a respeito de como minimizar esses riscos. Ninguém está livre. Não, ninguém está livre. Ninguém está livre, mas a gente fala muito em minimizar e se precaver. Quais seriam as tuas Esse ninguém principais... está livre aí, é bem interessante tu falar, ninguém está livre, porque tem muita gente que acha que uma vez que tu faz um termo consentimento livre, tu está livre do problema, né? Eu digo para aluno também, o termo consentimento ele não é um cheque em branco para tu fazer bobagem, né? Primeira coisa, quer dizer, como é que eu, profissional, egresso da faculdade ou do meu curso de pós-graduação, primeira coisa, ser bom profissional, primeira coisa. Ser bom naquilo que eu faço. Eu não preciso ser o melhor, não preciso ser o kid, né? Ser o cara, eu não preciso ser o cara da minha, mas eu tenho que ser um bom profissional, fazer um bom trabalho, eu tenho que me manter atualizado, fazer cursos, oferecer um bom trabalho, ter um consultório bom, isso não quer dizer um mais luxuoso, mais high-tech, não precisa disso, eu nunca tive isso também, né? Mas uma boa sala de cirurgia, se eu sou cirurgião, por exemplo, um bom instrumental, né? Saber trabalhar com isso, bons auxiliares, isso muitas vezes também esculhamba o nosso trabalho, bons auxiliares, quer dizer, fazer um bom trabalho, essa é a primeira coisa. Sim. Eu sempre digo, conhecer legislação e coisa que é o próximo item que eu vou falar agora, não isenta de eu ser um bom profissional. Sim. Mas você começa por aí. É o básico. Isso é o básico, Ser ético, trabalhar com ética, com o paciente primeiro, com os colegas também, mas ser ético, trabalhar com ética, com verdade, não inventar coisa, não mentir para o paciente, promete, faz, promete, cumpre, vai telefonar, telefona. Isso é o básico. É que eu sempre uso, ninguém é obrigado a prometer, mas quando tu promete, cumpra. Tu é obrigado a cumprir. Exatamente isso. É isso aí. Senão vai fazer outra coisa. Né? Então, trabalhar bem. Né? Segundo, conhecer a legislação. Isso é fundamental. Não tem mais espaço para quem não conhece a legislação. Mas eu tenho lá um código. Hoje em dia, ninguém precisa comprar mais nada, porque hoje tu baixa, tu tem tudo no Google, né? No meu tempo, eu tinha que comprar o código, tinha que comprar o código de ética. Hoje tu baixa tudo aqui, não precisa comprar nada, né? Tu entra no Google, tu bota qualquer tipo de coisa, ele vai te dar o artigo, né? Então não tem desculpa para não conhecer a legislação. Não tem desculpa para isso. Porque não tem desculpa mesmo. Já não tinha nem antes, né? Isso nunca isentou ninguém de ser acionado por não conhecer a lei, né? Hoje muito menos, né? Tu tem no celular isso, né? Então conhecer a legislação que controla o meu trabalho, a minha atividade, né? É o código de ética? Em algumas situações, sim, mas o código de ética ele tem uma ingerência sobre os meus pares, né? Não com a população geral e não com a justiça, né? Saber que eu não vou ficar adstrito ao código de ética. Eu tenho um código civil e tenho um código de defesa do consumidor que a mão é muito mais pesada, um código de defesa do consumidor, né? Que regula tudo que eu faço, né? E regula mesmo, né? E os juízes se baseiam nele. Ele é muito mais pesado que o Código Civil para a gente. Então, conhecer isso também, isso é fundamental. Fazer termos de consentimento livre esclarecido. Se eu for fazer procedimentos mais invasivos, mais complicados, quer dizer, com uma carga aleatória maior, saber que eu posso estar sujeito a coisas aleatórias. Então, o paciente tem que saber disso, que ele tem também uma responsabilidade, ou o paciente também, com aquele tratamento. Ele tem a parte dele também que ele tem que cumprir. Então, ele tem que assinar um termo onde vai ser colocado ali que ele também tem uma carga muito grande para ele cumprir. Ele não está isento. Ele não pode fumar, ele não pode beber, ele tem que tomar a medicação correta, ele tem que seguir todo o pós-operatório, ele tem que voltar nas revisões. Né? Tudo isso tem que estar escrito. Ele tem que saber disso. Né? Então, conhecer a legislação. Ter toda a documentação em dia, né? Essa documentação pertinente. E quando eu falo documentação, eu nem vou entrar muito na parte legal, né? Que eu quero dizer assim, a parte que se refere à Secretaria de Saúde, coisa. Ao funcionamento do negócio. Exatamente. Não é isso. Não é isso. Estou falando da parte civil, né? Da responsabilidade civil. Quer dizer, eu tenho um bom prontuário, bem feito, bem editado, completo, né? Preenchido. Não adianta nada eu ter o melhor prontuário e não preencher, né? Bom que eu mesmo preencha e não delegue isso para funcionário, porque eu conheço a minha área, não meu funcionário ele não conhece.
gente percebe muito isso no hospital, muitas vezes preenchendo lá relatório cirúrgico, às vezes é um residente lá, não nada contra o residente, às vezes é um R1 lá, que é o coitadinho, que é o corinho, está preenchendo lá, Sim. enquanto eu, cirurgião, deveria pelo menos reler aquilo que ele escreveu, Sim. porque eu que vou assinar, né? Exato, e vai em ti que vai... É eu que vou assinar aquilo, né? Então, fazer relatórios bem feitos, bem completos, né? Qualquer intercorrência tem que ser relatada, qualquer coisa que aconteceu estranho ao procedimento tem que ser relatado. Quer dizer, tudo isso vai rebustecendo, vai te dando mais estofo, né? Para te mostrar que tu é um profissional, até perante uma autoridade, um juiz, né? Que tu é um cara que te preocupa com a profissão, que trabalha dentro da melhor prática possível, né? Claro que, como tu disseste, isso não impede, isso não é um salvo-conduto, né? Para nada, né? Mas pelo menos vai te resguardar. E vai muitas vezes inibir atitudes que são, às vezes, bem complicadas. Nós não podemos esquecer, nós não estamos aqui para brincar, a gente está falando com colegas aqui também, né? Nós temos gente que é mal intencionada, né? Né? Nós temos muitas demandas jurídicas, né? Que o objetivo é ganhar dinheiro, né? A gente percebe isso, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha com uma lei de 1950, né? Que estabeleceu a assistência judiciária gratuita, né? E que está consagrada na nossa Constituição de 88 também, né? Que qualquer um de nós, basta estar respirando, né? Que tem direito à assistência judiciária gratuita, né? Desde que eu não possa suportar os custos do processo, eu posso demandar sem gasto, né? E isso é uma coisa bem complicada, porque daí isso autoriza aventuras cirúrgicas, aventuras jurídicas, né? Contra um profissional que, às vezes, é uma forma de eu ganhar dinheiro, né? Eu entro com uma ação dessas, eu ameaço toda uma carreira, né? Eu ameaço toda uma... Quer dizer, se o profissional ele é pego de surpresa, né? Ele muitas vezes ele faz acordos extrajudiciais que não deveria fazer, né? Ele submete, reconhece às vezes coisas que não deveria reconhecer. Então, existe muito disso também, né? Existe muito disso, né? Até nós podíamos até continuar nosso podcast aí mais um tempo, falar de seguros, né? Que existem seguros de responsabilidade civil, né? Que hoje em dia quase todas as seguradoras têm, né? Sim. E que também é outro campo aí muito... E, às vezes, o seguro ele é uma faca de dois gumes também, Exato, né? Porque se eu sei que o Saúl tem seguro, né? É mais fácil eu demandar contra o Saúl, né? Sempre tem a boa e a má fé. Exatamente, né? E as apólices, às vezes, tem que analisar muito bem também se aquela apólice ela consagra o que eu preciso ou não, né? Sim, por isso da importância do conhecimento jurídico. Exatamente. Né? Então, e do conhecimento da área de atuação. Então, se eu não tenho capacidade, se não é da minha área, se eu não sei, procurar alguém que saiba isso, né? Fazer cursos, né? Fazer cursos que aprenda pelo menos isso, ou que aprenda como eu devo gravitar dentro da minha especialidade, da minha área, da área que eu atuo, ou saber a quem procurar, se porventura, né, eu me depare com uma situação dessa. Perfeito. Isso é fundamental. Então, deixa eu perguntar para o Dr. Mário Carle agora. Eu tenho uma clínica, né, independente, ou um consultório, né? Eu sou um profissional da saúde. Eu posso contratar o Dr. Mário Carle para uma consultoria? Sem dúvida. Dentro da minha clínica, sem dúvida, dentro do meu espaço? Sem dúvida. Nós já fizemos muitas vezes isso. Né? Nós já demos consultoria para várias entidades, né? para sindicatos de profissionais, para associações profissionais, para profissionais de forma privada. Né? Já participamos de várias defesas, de contestações, reconvenções de profissionais. Eu sempre digo assim, eu nunca vou participar do outro lado, né? Isso não, isso vai contra os meus próprios princípios, né? Eu nunca vou acusar, por mais que eu ache que seria justo ou não, né? Quer dizer, eu nunca vou lá do lado do paciente, né? Isso não é, vai contra os meus princípios mesmo, né? Sim. Por mais que eu acho que tem gente para isso, né? Tem advogados que fazem isso, não seria eu, né? Mas defender profissionais, defender e assessorar em situações
profiláticas, principalmente, né? Porque é muito melhor na profilaxia do que depois, né? Do que remediar depois. Exato. Mas tanto numa fase quanto na outra, com certeza, né? E a gente faz isso de bom grado, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, gosto de falar muito sobre isso também. E principalmente, né? Porque atua nas duas. Exatamente. Né? Então porque é mais fácil. É, né? exato, né? Tem o conhecimento justamente da profissão. Exato, De quantos anos de profissão? Da cirurgia? Da cirurgia? 38. 38 anos, né? Com também o conhecimento... E 20 de direito. Né? E 20 de direito, com conhecimento 20, jurídico. 22 de direito. Então tá. Doutor Mário Carlet, a gente está chegando aqui no final. A gente iria tranquilamente, passaria de 2 horas aí. Então, fica agora... É apaixonante o termo, né? É apaixonante. O tema é apaixonante, né? Porque a gente não discute só a questão técnica, mas também muito da questão humana. De relações humanas. Relações humanas. É apaixonante. Que normalmente está envolvido em tudo isso. Então, agradece aí o teu público, convida eles para o próximo podcast aí. Então, eu gostaria muito de agradecer, primeiro tu, né, Saul, pela a ideia foi tua, né? E é uma área que eu gosto muito de trabalhar também, por mais que eu seja cirurgião em tempo integral, né? Mas eu gosto muito de gravitar dentro dessa área também. Eu leciono isso há muitos anos, tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação, né? Especialização em odontologia legal. E é uma área que a gente, infelizmente, né? A gente imagina que não vai melhorar isso, né? A tendência é piorar, né? A quantidade de profissionais na área tanto odontológica quanto médica é muito grande. O número de faculdades aumenta de forma assim, exponencial, né? Quer dizer, nós vamos chegar daqui a um tempo, né? Daqui a pouco tempo, né? 2030 ou um pouco mais além... Um pouco mais do que isso, a ter quase mais de 1 milhão de profissionais. Isso é uma coisa absurda. Isso, né? O Brasil hoje é o campeão de faculdades de odontologia do mundo. Né? O Brasil é o campeoníssimo de faculdades de odontologia do mundo. Né? E de medicina está chegando perto também. Né? E isso jogando... E faculdades que não têm, que às vezes, a menor condição de estar funcionando, estar operando, né? Que largando profissionais cada vez menos preparados. Né? E se essa área aí, ela já é negligenciada hoje, né? Tu imagina daqui a um tempo, né? Quer dizer, existe uma tendência tecnológica muito grande, né? De cirurgias robóticas. Quer dizer, as faculdades brigam pelo tecnicismo, né? Mas essa parte, como tu falaste, essa parte humana, assistencial, isso é jogado para se der tempo, né? Então a gente percebe que os egressos, eles não têm a menor noção desse tipo de situação, que isso acontece, e eles vão aprender isso depois, sofrendo demanda judicial. Quando já é tarde. Porque ele vai ser jogado, por exemplo, um médico recém-formado, ele vai ser jogado num pronto-socorro, num hospital, porque esse é o emprego que eles têm, fazer plantão na emergência, onde num país envolvido, nos Estados Unidos, por exemplo, o socorrista ele é um cara muito especializado, o socorrista, aqui é o cara recém-formado, que vai fazer plantão, 3, 4 plantões por semana para ter uma renda aí de 10 mil reais, por exemplo. Ele, às vezes, está fazendo residência, ele já chega cansado na residência, ele faz 4, 5 plantões. Os dentistas mais ainda, em subempregos, em clínicas, que a gente chama de trambi-clínicas, né? Clínicas que não têm a menor condição de estar operando. E aí tem subempregos para esses dentistas. Eu tenho vários ex-alunos trabalhando em situações assim, né? Que tem que atender, às vezes, 15, 20 numa manhã pacientes, não tem como, né? Então, cara, não tem como exigir que uma relação humana, quer dizer, um compromisso, uma relação médico-paciente, se o cara tem que atender em 15 minutos, né? Que relação é essa que vai ter, né? Então, o que eu acho é isso, sempre assim, nós temos que falar sobre isso, né? É um assunto que não pode ser tabu, né? A gente tem que falar sobre isso. As faculdades têm que chamar para falar, chamar profissionais para falar. Tem que estar nos currículos, nas grades curriculares. Tem que se falar sobre isso. Eu não posso ter vergonha, eu nunca fui demandado. Não, foi sim. Foi, se não foi, vai ser. É questão de estatística. Sim. Se não foi, será. Né? Sim. E tem que saber, isso não pode ser vergonha. Né? Isso tem que ser muito bem conversado, né? Tem que ser muito bem conversado para a gente poder minimizar danos, né? Exato. Minimizar danos, impedir, a gente não vai impedir nunca, né? Nós vamos ter de um lado também, para o lado do direito, advogados que trabalham com isso, que também vivem disso
e que tem um mercado aí muito grande. É um negócio. Justamente. Para um advogado, isso é um mercado profícuo, né? Exato. Profícuo para um advogado, né? Para demandar profissionais da saúde, né? E agora, aquilo que tu falaste, nós temos gente de todas as áreas trabalhando na face, né? Hoje nós não temos mais limites respeitados, né? Por incrível que pareça. Todo mundo mete a mão, é terra de ninguém, muitas vezes, né? E isso vai gerar situações, a gente vê na mídia, não passa uma semana que não tem alguma coisa, algum caso na mídia aí de mortes ou de sequelas graves por causa de situações que foram mal conduzidas. Eu não digo nem cirurgias mal feitas, situações que foram mal conduzidas. E né? normalmente por um especialista Exatamente. na área, Exatamente né, que na verdade nem deveria estar colocando a mão aquilo que a gente fala para alunos, né? Quando o dinheiro, né, Saúl, ele tem que ser uma recompensa do teu trabalho. Ele não pode ser o teu objetivo de vida. Tu tem que sair de manhã para trabalhar e voltar para casa, né, satisfeito do bom trabalho. Claro, tu tem que pagar o bourbon, tu tem que botar gasolina, tu tem que pagar a escola do teu filho, tu tem tudo isso. Mas isso tem que ser uma consequência justa do teu esforço. Exato. E não pode ser o objetivo da tua vida. Então, quando o profissional inverte isso, né, aí a coisa começa a dar confusão. Né? E é isso que a gente não quer que aconteça com com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Exato. E nesse 6º episódio, então, acho que agora sim, né? Agora nós chegamos no que a gente queria e por isso também do nome do nosso podcast, né? Legal por isso, né? Do Clínica Legal, porque o objetivo realmente é unir essas duas áreas, isso. né? É unir a área da saúde e a área jurídica, a área do direito. Por quê? Porque uma não trabalha, não vive mais sem a outra. Elas já são áreas intrínsecas, não consegue. Né? Em que elas podem elevar a carreira de um profissional ou podem destruir de forma precoce, muitas vezes, com a carreira de um profissional, por mais bem intencionado que ele esteja. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente vê excelentes profissionais, tecnicamente falando, tendo, às vezes, suas carreiras manchadas. E, às vezes, por falta de informação. Falta de informação. De informação. Exatamente. Então, muito obrigado a todos vocês. E esperamos nos ver muito em breve aí no próximo episódio do Clínica Legal. Muito obrigado.